Quer aprender a programar e entrar no mercado com mais vagas disponíveis, mas com poucos profissionais? E melhor ainda, poder trabalhar de casa e ganhar em dólar? Confere o link na descrição. O Alê Salvador mandou salve, salve família. Professor Oliver, alguém vai conseguir fazer uma investigação decente sobre a origem do coronavírus na China? Você acha que existe risco de retaliações do resto do planeta caso descubram alguma culpa do governo chinês no começo da pandemia? Isso é uma questão muito interessante mesmo, né? Porque, tipo, ele é um cara perguntando, mas sinceramente eu tenho dúvidas também. É meio esquisita essa pandemia. Saiu da China, a China foi o país que melhor lidou com essa porra toda, pelo menos foi o que eles dizem, né? É o que a gente sabe. É meio esquisito tudo isso. Beneficiou eles, tipo, no fim das contas, beneficiou eles pra caralho. É esquisito. Todo mundo fica com um ponto de interrogação na cabeça. Assim, sempre teve pandemias, né? Ou seja, o coronavírus nem é o primeiro seu tipo, né? Havia pandemias até parecidas antes. Mas nesse quesito eu concordo contigo que a China não vai permitir uma investigação transparente, independente. Também porque é um país que, por definição, não é transparente. Ofende o orgulho chinês. Envolveria abrir, vamos dizer, várias áreas da sua gestão que uma grande potência autoritária simplesmente não vai abrir, né? Eu estava falando aqui de entrevista de história oral com ex-presidentes, da gente ouvir as conversas entre Clinton Verdade. e tal. Isso nunca vai acontecer na China. Que inclusive vai limitar a nossa compreensão sobre o mundo. Porque você tem a principal potência do mundo que jamais libera minutas de reuniões, etc. É totalmente opaca nesse sentido. Como sendo grande potência, a China interpretaria qualquer tentativa de investigar esse assunto, além do que a China já fez, como uma humilhação. Então, não haverá uma investigação. Eu acho que seria bom ter, sem dúvida. Inclusive, Até pra sanar isso, né? não, inclusive para ter mais conhecimento sobre como combater futuras pandemias. Ou seja, tem um interesse genuíno científico. Como aconteceu tudo? De onde Exato. surgiu? Agora, punições não vai ter, simplesmente pelo fato de que a China é tão poderosa que hoje em dia, basicamente nenhum país tem, eu diria, nem os Estados Unidos Tem a pachorra. tem a capacidade de dizer a gente vai punir vocês. Como porque- que você obriga eles a se punirem? Porque é isso que você tem que fazer. Então, inclusive, eu diria assim, hoje em dia tem talvez dois chefes de Estado que ainda topariam encontrar com o Dalai Lama, que compram a briga com a China. Eu acho que talvez o primeiro-ministro da Índia, porque o Dalai Lama está lá, e o presidente dos Estados Unidos. Da Alemanha, a Angela Merkel, no início do mandato dela, ela ainda encontrava. Agora já não, porque vamos dizer, a porcentagem do comércio alemão com a China aumentou tanto que as grandes empresas alemãs estão dizendo, não, por favor, não. Só não. Então, assim, em relação a essa pergunta, não haverá retaliações, mas infelizmente a gente também não vai saber mais sobre a origem do que a gente já sabe hoje. É uma pena esse lance deles não abrirem as conversas, de fato, porque, nossa, é um pedação interessante da história da humanidade, né? Mas veja, eles nem só fazem isso pela questão externa, porque imagina que uma investigação interna descobre que o departamento de saúde na cidade de Wuhan demorou, não sei o quê. Você está dando material aí para, inclusive, desafiar a legitimidade do Partido Comunista. Né? Isso pode ser utilizado por pessoas críticas dentro da China. Então, nenhum governo autoritário do mundo convidaria alguma comissão que não controla, que pode trabalhar livremente, algo que não existe na China. Não existe comissão independente. Porque se descobre que o governo regional, né, cometeu erros gravíssimos, isso poderia ser utilizado para questionar o regime. Sim. Então, isso aí... Verdade. O, Por isso que a China parece um grande problema, na minha opinião. o maior problema do mundo. Porque, tipo, a essência delas tá toda corrompida, mano. Ficou rico, mas o cara que manda na máquina toda é meio filha da puta, né? O Estado, né? Não, é que, tipo,
eles não são legitimados por uma democracia real, tá ligado? Não é o povo decidindo. É uma galera que controla uma nação de bilhão. E aí, tipo, eles estão correndo o risco de controlar o mundo. O mundo. Controlar É meio o mundo eu bizarro. acho que não, assim, porque você ainda vai ter muitos atores relevantes, né? Tanto que os Estados Unidos nunca chegou a controlar o mundo, né? De certa maneira. Muitas coisas não deram certo. No seu auge... Pô, mas a cultura brasileira é totalmente baseada no americano. Hoje muito da minha vida, primeiro Matrix. Pô, um filme que explodiu minha mente. Toda uma A construção. cultura americana se espalhou de um jeito que só não tá na China. É, exatamente. Tipo, mas tem muita coisa do tipo, a gente criando aqui essa parada. De quem que influenciou a gente? A cultura americana, o Joe Rogan criando lá a parada dele. Entendeu? Então, os Estados Unidos é muito. Culturalmente dominante. Isso faz parte da estratégia, inclusive que a China não fará. Nós não vamos, nossos filhos e netos não vão assistir novela chinesa, porque isso não faz parte vamos dizer, da estratégia chinesa. A própria Eles querem China... ficar rico, professor? Rico e também seguro, né? Porque, assim, uma coisa que... E por isso é tão importante estar lá, vamos dizer, visitar, falar com as pessoas. Como é o mundo visto da China? A China entrou em declínio no século XIX e aí foi humilhado, o que eles chamam de século da humilhação, quando, depois das guerras do ópio, eles tiveram que ceder várias cidades a potências imperialistas. Eles tiveram que ceder Hong Kong. Imagina o Brasil tem que ceder porque, enfim, que não quis abrir o mercado para a importação do ópio. Ceder, sei lá, a cidade do Rio de Janeiro para uma outra potência que fica lá por muito tempo. E uma perspectiva de que o mundo lá fora quer enfraquecer a China. E a China precisa se consolidar, precisa ser forte, porque não existe uma aceitação da China ser a principal potência do mundo. E eu acho que ele tem razão. Eu não acho que os Estados Unidos vai tranquilamente aceitar que a China é uma grande potência. Esse é um processo difícil para os Estados Unidos. Então, o que, acima de tudo, a China, obviamente, quer é segurança e sofrer nenhum tipo de interferência interna. Eles acham que o apoio militar americano para Taiwan é uma interferência interna. Eles ainda não retomaram o controle de uma província na cabeça, vamos dizer, da perspectiva chinesa. Então, eles estão longe de se consolidar, ainda num processo de muita dificuldade interna, externa, e com a certeza de que os americanos são responsáveis pelas manifestações pró-democracia de Tiananmen nos anos 90, de 89, enfim, uma série de preocupações. Ainda a China se sente muito insegura ainda. E, portanto, assim, alguém dizendo, vamos mandar a investigação sobre o coronavírus, eles... Tá de sacanagem, nunca. Um país que é muito poderoso já, mas ainda muito inseguro, que até 50 anos atrás nem tinha reconhecimento diplomático, né? A maioria do mundo reconhecia primeiro Taiwan. E só depois, aos poucos, né? O Brasil, por exemplo, só chegou a reconhecer a China em 74. Pouco tempo. Foi o Geisel, aliás, né? Engraçado que a gente pensa que isso... Então, esse aí foi pragmático, assim, do ponto de vista da política externa, né? Ele percebeu que o mundo estava mudando e aí estava buscando mais independência das potências tradicionais. Mas, então, assim, a China ainda olha para o mundo com muita preocupação, muito medo. E eu acho que isso explica também essa pouca vontade em se abrir agora para um assunto desses.